Olá, bom dia! Gabriel Ricardo, Farol da Liberdade, direto aqui dos nossos estúdios, da nossa estrutura, de tudo que nós construímos aqui com a sua ajuda, para sua casa, para conversar contigo a respeito da Palavra do Senhor. E hoje nós abordaremos aqui o texto de João 21, do 15 ao 17. Finzinho aqui do Evangelho de João, que eu convido você para ler comigo. Leia depois o capítulo na íntegra, mas esses versículos aqui já vão te ajudar a compreender melhor esse contexto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Falava dos discípulos. Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. E aqui é uma narrativa que acontece depois de um milagre de pescaria. Eles foram pescar e não reconheceram quem era Jesus. Jesus já estava glorificado depois da ressurreição dele. Ele encontra os discípulos à beira-mar e diz para eles: vai lá pescar, tá? O mar não estava para peixe hoje, tá? Joga lá a rede de novo, que vocês vão pescar. Quando as redes se encheram, os discípulos perceberam: não é ele, é Jesus de novo. Ele fez a mesma coisa que ele fez com a gente uns anos atrás, né? Que vocês nos disseram que ele fez com você. E eles reconheceram Jesus por causa disso. E aqui, o sol começa a surgir na beira-mar. Beira-mar geralmente é uma cena bacana, né? Todo mundo gosta de ficar na beira do mar. Jesus ressurreto diante de Pedro. Uma conversa que ecoa nos nossos corações. Graça e restauração na relação de Pedro com Cristo. Porque Pedro tinha traído ele anteriormente, lembre-se disso. Jesus olha para Pedro e pergunta: Simão, Pedro, filho de João, você me ama? E essa não é uma pergunta aleatória, não é uma pergunta boba, banal. É uma pergunta que carrega memória, dor, um convite de recomeço, de reconciliação. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Naquela noite sombria de medo e de desespero que Cristo teve quando foi cativo na mão de Anás, de Caifás, de Pilatos e que depois ele foi morto. Naquele momento, Cristo, como verdadeiramente homem, porque ele era Deus e ele era homem, ele sofreu. E aí, Cristo agora, vivo, pede para Pedro: confirma o teu amor por mim. 3 vezes. E aí Pedro diz: sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. O amor de Pedro, ele não é perfeito. Assim como o meu e o seu amor também não são amores perfeitos. Pedro sabe de todas as limitações que ele tem. Sabe que ele falhou. Sabe que na hora do vamos ver, ele... eu disse que não ia trair e ainda assim eu traí. Eu disse que não o conhecia. Mas Pedro também sabia que a graça de Jesus é maior do que a culpa que ele sentia. Cada resposta de Pedro não é só uma afirmação de amor. É um ato de redenção. Por cada vez que eu neguei, eu reafirmei meu amor. Eu fui um fraco. Eu falhei. Eu neguei Deus encarnado. É Pedro que diz a Cristo:
Eu creio que tu és o Cristo. Enquanto os outros acham que você é Elias, que você é algum profeta, eu creio que você era o Filho de Deus, o Messias. E Cristo diz a Pedro ali, bem-aventurado é você, Pedro, porque você compreendeu essas coisas que outras pessoas não compreenderam. Você como pequeno, você como uma pessoa limitada, como um homem pobre, como um trabalhador, como um pescador, pôde compreender essas coisas que gente nobre ainda não entendeu. Jesus responde: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. E aí você entende, lendo aqui o que está acontecendo, Jesus ele não só restaura Pedro, redime Pedro, mas também dá uma missão para ele. Ó, você agora é comissionado, meu. Agora você tem um trampo. Aquele que nega a Cristo agora é chamado para liderar, para cuidar, para ser testemunha, para ser um canal de amor divino para outras pessoas, para a igreja que surgia ali e que é descrita aqui nos Atos dos Apóstolos. Essa cena aqui nos lembra de algo profundo. O amor verdadeiro é ativo, é propositivo. Ele exige mais do que blá blá blá, do que palavras. É ação, é pé no caminho. Jesus não quer ouvir de Pedro apenas que você me ama, eu te amo. Você me ama, eu te amo. Esse tipo de coisa. Não. Ele convida Pedro a demonstrar o amor dele de maneira concreta, servindo o corpo de Cristo, servindo as ovelhas, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, como um bom pastor que Cristo disse que era. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pedro, você está pronto? Você me ama? Pedro, você me ama? Cuide das minhas ovelhas. E aqui essa missão tem um peso especial para Pedro. Cada vez que ele tem que dizer de novo eu te amo, ele não apenas reafirma a fé dele, mas também se reconcilia com tudo aquilo que ele fez, com a história dele, com o passado, com a negação, transformando tudo em um futuro que estaria logo ali, com graça, com propósito, com força de vontade para servir as ovelhas de Cristo como ele havia lhe ordenado. E a mim e a você, e a nós, o que essa cena pode ensinar para você, para mim? Assim como Pedro, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, de falha, de negação, de tremida, chacoalhada, amarelamo. Mas Jesus nos encontra exatamente onde nós estamos. Ele nos estende a mão quando nós caímos. Ele nos olha assim, ó, direto nos olhos, tete a tete, e pergunta: você me ama? Essa pergunta atravessa aqui essa passagem, atravessa o tempo. Ela não é feita só para Pedro. Ela nos alcança hoje. Ela não é feita para te condenar, mas para te restaurar. Com cada resposta que nós damos afirmativas, ele nos chama para algo maior. Viver este amor de maneira concreta. Você me ama? Então, faça, prove, execute. Se você me ama, você tem que fazer isso é óbvio. Quando nós dizemos, sim, Senhor, tu sabes que te amo, como Pedro disse, ele nos envia a cuidar de outras pessoas, a sermos agentes, entes que agem em favor da sua graça, apacentando suas ovelhas no nosso dia a dia. A missão que não depende da nossa perfeição, que não depende da nossa integridade durante toda a nossa vida, de perfeição,
depende do poder restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo, que pega tudo aquilo que está quebrado e faz novo. Depende de um amor que não desiste, que é diferente de nós, né? Que nos convida a recomeçar a cada dia, em cada sim, Senhor, tu sabes que te amo, que nós damos. Aqui esse texto de João 21, especificamente esses versículos aqui, do 15 ao 17, leia depois, é um lembrete de que a graça é maior do que qualquer fracasso que eu e você podemos ter. O amor de Cristo é a força que nos restaura, que nos mantém de pé e que nos envia para o serviço, para apacentar e cuidar das ovelhas do rebanho de Cristo. E de que não importa quantas vezes você caia, quantas vezes você fale, quantas vezes você peque, sempre há um lugar para recomeçar de novo ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto hoje, você ama o Senhor Jesus? E você pode responder, sim, Gabriel, eu amo Jesus. Então, cuide do corpo de Cristo. Leve a palavra do Evangelho adiante. Cuide da sua família. Cuide de alguém pobre. Dê alimento para alguém. A gente está passando aí por uma época difícil. O que você pode fazer pela ceia de Natal de uma família? Eu sei, às vezes você não tem muito. Mas o que você pode fazer, ainda com pouco? Cuide dos filhos de Deus, de cada ser humano feito à imagem e semelhança do Eterno. Cuide. Faça esse trabalho, se desafie, época de final de ano, época de Natal, que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça algo por alguém. Se você respondeu afirmativo, que eu amo a Jesus, demonstre. Apacente as minhas ovelhas. Em nome de Jesus, que você viva o dia de hoje diante da face do Pai.